Fala, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo e dessa vez mais um currículo tricolor misturado com Barbaço Opina, pra gente poder falar aqui sobre a contratação do meio-campista Elias, que chegou aí junto ao Santos, né? Foi contratado pelo Santos, acabou não conseguindo atuar, não pôde ser registrado, Cuca liberou o atleta e ele agora fechou com o Sport Clube Bahia a pedido de Mano Menezes. O volante meio-campista teve temporadas destacadas aí ao longo da sua carreira, chegou a ser convocado para a seleção, já trabalhou com Mano Menezes e recentemente viveu aí uma sequência regular e fez muitos jogos vestindo a camisa do Atlético Mineiro. E por ter sido a sua sequência mais recente, evidentemente, a gente vai trazer aqui o ponto de vista de um setorista, torcedor, influenciador, produtor de conteúdo do Atlético Mineiro para poder falar sobre o atleta. Então fica atento ao vídeo, porque a gente vai falar um pouco sobre a carreira do jogador, as suas características, os pontos positivos, os pontos negativos. Eu vou dar minha opinião e também trazer a opinião de quem conhece, de quem tem propriedade para poder falar sobre essa atuação mais recente de Elias no futebol, beleza? Então você que está chegando agora, eu peço encarecidamente que você deixe um likezão aí para fortalecer, se inscreva se não for inscrito, ative as notificações e compartilhe com a rapaziada. Lembrando que estamos com a meta de 80 mil inscritos aqui e eu conto com a sua colaboração para poder propagar essa mensagem. Então, além de botar aí nos comentários a hashtag SouMaisBahia80k, joga nos grupos, manda pra galera, grupo de WhatsApp, grupo de Facebook, posta no Twitter, no Instagram, marca a gente, né, que a gente vai estar repostando também. Enfim, dá essa força aí pro canal seguir crescendo e seguir se profissionalizando, beleza? Valeu demais! Bom, Elias, como eu disse, é um meio-campista, ele já atuou em diferentes posições do meio-campo ao longo da sua carreira, já foi explorado como terceiro homem de meio-campo, como segundo volante e até de maneira um pouco mais avançada. Apesar da idade também avançada, 35 anos de idade, nos últimos 3 anos defendendo as cores do Atlético Mineiro, Elias fez 167 partidas, fez muitos jogos. Se mostrou regular, mas evidentemente ao longo desse processo oscilou. Até por conta disso, o torcedor do Atlético Mineiro tem diversas ponderações acerca do rendimento do jogador. Mas ele evidentemente ainda tem o seu valor, não à toa foi solicitado lá no Santos, mas como eu disse e reitero, não pôde atuar porque não pôde ser registrado devido a punições que o Santos vem sofrendo aí junto à FIFA. Tá? Então, é um atleta que já trabalhou, como eu disse, com o Mano Menezes em 2008, quando ele chegou ao Corinthians, após se destacar aqui no Nordeste, no Náutico, depois de vir da base do Palmeiras, passou pelo interior de São Paulo, São Bento, Ponte Preta, chegou ao Corinthians em 2008 e conquistou muitas coisas. Conquistou acesso, conquistou a Copa do Brasil e formou aquele meio-campo do Corinthians muito conhecido, né, e muito bem respaldado, comandado por Mano Menezes. Depois ele saiu do Corinthians, foi ter oportunidade em outros mercados, chegou aí para o Atlético de Madrid, voltou para o Brasil, depois foi lá para fora novamente, jogou no Sport, e ao longo desse processo foi convocado para a seleção brasileira por Mano Menezes, com quem ele trabalhou, atuando ali como um segundo volante, um cara um pouco mais avançado, que chegava na área, agredia, criava situações de gol e conseguia definir com qualidade, né? Depois de ir para o Sport, ele voltou para o Brasil, onde teve essas 3 temporadas aí seguidas no Atlético Mineiro, né? Antes disso, ele passou novamente pelo Corinthians e trabalhou novamente com o Mano Menezes, só para não deixar passar nada aí. E aí, no Atlético Mineiro, ao longo desses 3 anos, ele fez 167 jogos. No ano de 2018, ele fez 53 jogos e no ano de 2019 também fez 53 jogos. E ele ficou marcado ao longo dessa trajetória e ao longo da sua caminhada como jogador de futebol profissional pelos gols. Apesar de jogar em uma posição um pouco mais defensiva, apesar de ser um cara de transição e de não ser aquele cara que tem a responsabilidade de definir as jogadas, ele sempre fez muitos gols por onde passou. E é um cara que conseguiu hoje ter esse status, né, ter uma carreira de renome, muito por conta também da sua disciplina.
É um atleta de 35 anos, mas que não costuma, ao longo dessa trajetória, ter problemas com lesões, não tem um histórico tão agravante de lesões e nem problemas com a balança, problemas disciplinares ou algo do tipo. Sempre se mostrou um cara muito bem compromissado, um líder dentro de campo e um inconformado, que é uma característica que a gente quer ver nos atletas do Bahia. E eu acho, aí já partindo para a minha opinião, que essas características pesaram muito para a sua vinda. Eu imagino e deduzo pelas contratações que estão acontecendo, pelos nomes que estão sendo especulados, que Mano Menezes, junto com a sua comissão técnica, tomou a frente desse processo de contratação, indicou o nome de jogadores que ele sente confiança e de jogadores experientes que podem agregar ao elenco do Bahia e dar o que falta, essa disciplina, esse empenho, esse inconformismo, para poder espantar de uma vez por todas essa apatia e fazer com que o time, além de qualificado, seja sobretudo competitivo. Essa é a minha impressão. Não é o tipo de contratação que mais me agrada, não é o tipo de perfil que mais me agrada, que eu falo aqui, vocês sabem muito bem, que é aquele jogador de barriga cheia, que já conquistou muita coisa ao longo da carreira e talvez não venha tão motivado e tal, né? Mas eu acho que tem muito para agregar jogadores com esse perfil para o momento que a gente vive hoje, para poder propiciar essa mescla que geralmente gera resultados muito interessantes. O time do Bahia não tem aquela mentalidade vencedora que a gente fala, com algumas exceções, evidentemente. Então acho que quando o Mano Menezes e a sua comissão foram fazer essa busca, eles colocaram isso como um dos fatores predominantes, preponderantes, para que esses atletas pudessem chegar e vestir a camisa do esquadrão, tá? Agora, além de questões de opinião, se eu acho que vai render ou não, o qual eu acho que seja a intenção do Bahia em contratar o jogador, independente de qual seja a sua opinião, é bom a gente esclarecer que o negócio foi bom para o Bahia. Apesar de ser um atleta de 35 anos, um atleta que já é um tanto quanto renomado, que tem uma carreira invejável, ele vem com um contrato de cerca de R$ 150 mil por 5 meses, até o final do Campeonato Brasileiro. E esse contrato é de produtividade. É um atleta que, como eu disse, fez muitos jogos aí nos seus últimos anos de carreira. Nas últimas 3 temporadas pelo Atlético Mineiro foram quase 200 jogos, né? Então a gente não sabe se ele vai entregar algo de positivo, mas a gente pode ter certeza que deve ter a possibilidade de contar com o atleta e sem gastar nenhum absurdo, tendo um jogador que é de confiança para o treinador. E o Bahia assumiu esse risco quando contratou o Mano Menezes. Tava claro para todo mundo que a gente precisava de reforços e Mano tem considerado fatores para além dos técnicos e dos táticos para poder trazer esses reforços para ajudar ele e passar essa confiança, essa segurança para ele botar a melhor equipe dentro de campo. É esse o meu ponto de vista, é esse o meu parecer. Não é o perfil que mais me agrada, talvez não fosse a melhor das opções, mas é um atleta que tem a confiança do treinador, que agrega em alguns sentidos e também que não vem com um contrato absurdo. Ou seja, a aposta, na minha concepção, nessa situação, vale a pena de ser feita. Beleza? Bom, Elias, como eu disse, atuou muito ao longo da sua carreira como segundo volante, mas ao longo desses últimos anos acabou caindo nesse sentido aí de marcação, de mais combatividade, né? Um cara que não tem tido tanto aproveitamento positivo nas disputas individuais. A gente vai falar isso muito na live que vai ter hoje no canal, às 21 horas, eu conto com a sua presença, né? E ao longo desses últimos anos ele vem avançando cada vez mais. Está atuando cada vez mais como um terceiro homem, chegando, agredindo, definindo e fazendo essa transição mais do meio para o ataque do que até mesmo da defesa para o meio campo, né? Então ele deixa a desejar hoje em dia um pouco da marcação, mas é um cara que pisa muito na área, que sabe concluir em gols e que agrega muito com essa sua experiência, tá? Agora vamos ouvir o nosso querido Beto Guerra, né, que tem muita propriedade para poder falar sobre Elias e principalmente sobre a passagem do atleta no Atlético Mineiro, beleza? Fala aí, Betão! Fala, meu amigo Barbaço, eu sou Beto Guerra aqui da Web Rádio Galo. Estou aqui para falar sobre Elias, né? O Bahia está contratando aí o volante barra meia Elias, que jogou no Atlético 2017 até 2020 agora, né? No início de 2020 ele acabou deixando o clube e não deixou saudade nenhuma para o torcedor atleticano. Ele até chegou a ser campeão mineiro
em 2017, né? Fez até o gol do título. E no Atlético, na verdade, quando ele atuou como uma espécie de meia, né, ele até fazia bons jogos, tinha até uma boa sequência. Na maior parte do tempo, ele atuou como um segundo volante, né? O Atlético jogava quase sempre com o primeiro volante ali de mais contenção e o Elias era o segundo volante de mais saída. Só que ele saía demais, né? Por diversas vezes você via ele marcando lá no ataque e de repente a defesa ficava desguarnecida, né? Deixava a defesa muito exposta e não voltava, não ajudava tanto na marcação. Inclusive, ele foi aí o grande vilão da eliminação do Atlético ano passado para o Colón no Mineirão. O Atlético fazia 2-0, estava se classificando, um jogo tranquilo, né? Um jogo simples, tranquilo, o Atlético dominando a partida, o Colón não conseguia chegar na área do Atlético e aí ele cometeu um pênalti completamente infantil e desta forma o Atlético foi eliminado nos pênaltis. Um jogador que não mostrava raça, não se doava dentro de campo e desta forma foi embora e a torcida comemorou, não sente a menor saudade dele aqui no Atlético. O que podemos esperar do Elias no Bahia se ele foi escalado, né? Como eu disse, mais à frente ali dos volantes como meia, eu acho que pode até dar certo. Ele tem uma boa qualidade, uma boa chegada aí ao ataque, faz os seus gols, mas se depender do Elias na marcação ali, como uma espécie até de segundo volante, o torcedor do Bahia poderá sofrer bastante e passar muita raiva. De qualquer forma, boa sorte, sempre que precisar pode contar comigo, Barbás. Tamo junto, valeu, irmão. Valeu, meu parceiro. Bom, pessoal, é isso. Eu acho que deu para vocês ficarem muito bem informados, inteirados acerca da carreira, acerca do que a gente pode ou não esperar do meio-campista Elias, novo reforço do Sport Clube Bahia, e eu espero que vocês tenham gostado e que, sobretudo, tenham ficado muito bem informados. Não estou colocando nesses vídeos de currículo tricolor imagens por conta de questão de direito autoral, direito de imagem, para a gente não correr risco aqui, mas estará aí disponível tanto na descrição quanto nos comentários links com melhores momentos do atleta no Corinthians, na seleção, no Atlético Mineiro e por onde ele passou aí ao longo da sua trajetória, beleza? Então vai aí embaixo, após ver o vídeo, clica nesses links e confere aí na prática como é que funciona o estilo de jogo de Elias. Valeu? Muito obrigado pela companhia de todos, muito obrigado pela sua audiência até esse momento, agradeço de coração, já sabe, deixa o like para fortalecer, se inscreve se não for inscrito, compartilha com a rapaziada e ativa as notificações para receber todas as novidades. Valeu? Tamo junto, eu sou Mais Bahia, eu sou o maior do Nordeste. E você?